Glória a Deus, com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, estamos na casa de Deus para mais um culto de louvor ao nome do nosso Deus. Noite de terça-feira, é a primeira terça-feira, é noite também de Santa Ceia. Casa de Deus, ficando repleta de irmãos que já estão chegando, e eu peço que nesse momento toda a igreja nos coloquemos de pés, meus irmãos. Vamos começar o culto e sempre começamos abrindo a palavra de Deus. Eu quero ler com os irmãos livro do profeta Jeremias, capítulo 20. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 9. Os irmãos, enquanto encontram, nós estamos, meus irmãos, também hoje com a nossa escola bíblica de férias, as nossas crianças já chegando, sendo ali recebidas, recepcionadas nas suas salinhas, e os papais e mamães de crianças que estão aqui hoje, e essa é uma informação muito importante, a escola bíblica de férias, ela é exclusiva para as crianças inscritas, então as salinhas, os espaços que estão abertos, meus irmãos, eles estão funcionando hoje para a escola bíblica de férias, é aquela atividade durante toda a semana aqui na igreja sede, também todas as congregações haverão de realizar. No último sábado nós estivemos aqui, um dia muito especial, logo mais os irmãos vão ver o vídeo. 3 sessões, meus irmãos, uma sessão 9 da manhã, outra 14 horas, outra 17 horas, essa casa completamente lotada de crianças. Foi assim, um dia muito especial para esta igreja. Vamos ler a palavra de Deus. Jeremias capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 9. Leio na Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra de Deus. Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele, e não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. A igreja diz amém. Palavra do profeta Jeremias, meus irmãos, é um dos seus lamentos, e certamente Deus tem algo muito importante a compartilhar com a igreja do Senhor nesta noite, noite de Santa Ceia, mas também noite que estamos colocando nossos corações diante da palavra de Deus. Meus irmãos, nós vamos orar, como sempre fazemos, vamos incluir o nosso pastor Antônio José nessa oração. Nosso pastor está se recuperando muito bem dessa cirurgia que ele fez, inclusive hoje, já vou aqui antecipar para a igreja, ele vai fazer um breve comunicado, uma saudação à igreja, logo mais os irmãos vão poder vê-lo aqui no telão. Graças a Deus, Deus tem ouvido as orações do seu povo, nosso pastor está se recuperando muito bem. E a previsão é que esse mês já de julho, ele já venha retornando aos cultos presenciais, às atividades aqui da nossa igreja. E nós, enquanto isso, continuemos orando, meus irmãos, para que Deus faça a obra completa e muito em breve o servo de Deus esteja aqui conosco, plenamente recuperado. Algum irmão mais precisa de oração? Todos nós precisamos. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Altíssimo Deus, Pai Santo e maravilhoso, nós estamos na Tua presença, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, e nesta hora inclinamos nossos corações a Ti, Senhor, porque o culto, Deus, é um ato de adoração, mas é também um ato de ouvir o Senhor, de ouvir aquilo que Tu tens a falar conosco. E nesta noite, Pai, especialmente nesta noite, também estaremos cercando a mesa do Senhor, trazendo à memória o sacrifício vicário de Jesus. Que haja na Tua igreja, no Teu povo, grande alegria, Deus, porque esta celebração não é de tristeza,
Não estamos lembrando um homem que morreu e continua sepultado. Celebramos um que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. E a prova que ele está vivo é que ele está aqui conosco. Ele participa desta reunião conosco. E é a Ti, Senhor Jesus, que queremos adorar nesta noite. É para Ti que a nossa atenção se volta. É para Ti que todo louvor se dirige. Porque Tu és o Senhor dessa igreja. Essa igreja te ama. Essa igreja te adora. Essa igreja te deve a própria vida. Porque tudo que temos veio de Ti, do Teu sacrifício, bendito Jesus. Nesta hora, Senhor, te apresento pastor Antônio José, o nosso pastor. Que as Tuas mãos continuem estendidas sobre o Teu servo. Dê a ele plena e total recuperação. Estamos crendo, Deus, que muito em breve ele estará conosco para continuar cuidando desse grande rebanho. E enquanto isso, Senhor, nós oramos a Ti, clamamos a Ti por ele, por cada irmão que levantou suas mãos numa atitude de fé. O Senhor sabe a vida, a luta, a necessidade de cada um. É isto que eu peço nesta hora, te agradeço, no nome santo de Jesus. A igreja com alegria diga amém. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Vamos juntos adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cumprimentamos a igreja na paz do Senhor. Alegria de estarmos mais uma vez aqui, nosso culto de ceia, para adorarmos a Ele, relembrarmos sua morte, seu sacrifício tão especial na cruz. Vamos de início cantar o hino de número 139 da nossa harpa cristã. Jesus, meu eterno Redentor. Cante com alegria. Pecado do mundo entrou, ninguém
forte. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já me restou. Deu-me paz, poder consolador. Vivo contente, pois Ele me amou. Vai, pastor. Você pode cantar. Jesus é meu eterno Redentor. Com força. Já remido estou. Deus dos pais, deu-me poder consolador. Vivo contente, Ele nos amou primeiro. Aleluia. Vamos cantar também o hino de número 141. Guia-me sempre, meu Senhor. Recebe a adoração do teu povo essa noite, Senhor. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me, Senhor, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce alinho teu querer, gozo me faz obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Fique de pé, por favor, se você puder, e vamos continuar adorando. Adore essa noite com toda força, só pra te adorar e fazer
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. só pra te adorar E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, manda igreja. contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Oh, só pra te adorar e fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. só as vozes, só pra te adorar, só com as vozes. Só imagine que o próprio Cristo está recebendo a sua adoração, meu irmão. Te dá a ti, Senhor, em glória. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Senhor, só pra te adorar. Glória a Deus. Quantos vieram, meus irmãos, adorar a Jesus nessa noite? Glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje, o irmão Bruno e a irmã Daniele, que estão aqui nessa noite, por gentileza, se coloquem de pé, meus irmãos. Eles estão dedicando esse culto em ação de graças por uma bênção muito especial. Na verdade, foram muitas bênçãos. E eu perguntei para eles, meus irmãos, vocês podem compartilhar conosco? E eles sim. Tem um bebê que está a caminho. Nós conseguimos adquirir nossa casa própria. E a irmã Daniela agora conseguiu um bom emprego de carteira assinada, meus irmãos. Então eles estão dedicando esse culto em adoração ao nome de Jesus. E isso também serve para a nossa edificação da nossa fé, meus irmãos. Se você está precisando de um milagre, de uma porta que precisa se abrir, creia que Deus é poderoso para fazer isso na sua vida. Que Deus abençoe
esse casal querido e abençoado da nossa igreja. Meus irmãos, com muita alegria nós queremos reconhecer a presença dos nossos pastores do setorial 1. Onde estão os nossos pastores? Por gentileza, se coloquem de pé nessa noite para que nós possamos reconhecê-los. Uma linda representação dos nossos pastores, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos também a alegria de apresentar alguns visitantes nessa noite. Está conosco o irmão Silvio Regis e a irmã Maria Luísa, do Ministério da Graça. Onde estão os nossos irmãos? Glória a Deus, que Deus abençoe vocês. Existe alguém que está nos visitando pela primeira vez, não passou e deu seu nome na recepção? Levante uma de suas mãos para que nós possamos conhecê-los. Algumas mãos levantadas. Nós estamos felizes em recebê-los nessa noite. Se isso é verdade, a igreja com muita alegria diga amém. Queremos agora fazer menção da nossa programação semanal. Nós estamos chegando já no meio da semana, mas ainda temos programações muito especiais para participarmos ainda nesses próximos dias. Quinta-feira próxima nós temos às 14 horas o nosso círculo de oração. Próximo sábado, atenção aqui para a nossa juventude, para os nossos adolescentes, nós estaremos reunidos aqui, começando o culto de adolescentes às 16 horas e o culto da juventude TC às 18h30. A nossa juventude TC está convocada para estarmos aqui no próximo sábado. E domingo, a nossa programação já conhecida da igreja, começando cedo, às 8 da manhã, com a nossa EBD. Lembrando, meus irmãos, que agora, no último domingo, foi dado início a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Então, se você ainda não faz parte dessa escola tão preciosa, nós te convidamos para que, próximo domingo, a partir das 8 da manhã, você possa vir e ter a alegria de participar e crescer na graça e no conhecimento das Escrituras. Nossos cultos de celebração, o primeiro às 10 da manhã e o segundo às 18 horas. E por fim, meus irmãos, com muita alegria, nós queremos também informar a igreja que no último sábado nós tivemos a abertura da nossa EBF. Foram 3 sessões muito especiais e nós queremos agora passar um rápido vídeo para que os nossos irmãos possam ter um pouquinho da noção do que aconteceu aqui no último sábado. Eu vivo uma aventura na terra ou nas alturas. Deus me chama para ser explorador. Desvendar mistérios, descobrir o universo, conhecer de perto o meu Criador. Eu sou aventureiro, eu sou Deus vai comigo, sou aventureiro, eu sou aventureiro, eu sou Deus vai comigo, eu vou, sou aventureiro. A luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. A luz de vocês diante dos homens, boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. São a terra e luz do mundo. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, meus irmãos. Agora, nosso querido pastor Afonso Sabino conduzindo o momento do Santo Ofertório. Glória a Jesus. Saudamos a todos na paz do Senhor. Amém. Meus amados, é um privilégio você ter um filho na igreja, você criar seus filhos com a convivência dessa. Do jeito que está o mundo aí fora, só aqueles que conhecem a verdade têm esse privilégio de ver o seu filho crescer, conhecendo a Jesus, crescendo na graça e no conhecimento. Louvamos a Deus porque a nossa igreja tem investido nisso. Mas, meus amados, agora é o horário importante. É quando nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito.
Agradecer a Deus até por nossos filhos, nossos netos, nossos parentes estarem participando da igreja, estarem crescendo na graça e no conhecimento. Tudo isso é investimento da igreja, tudo isso faz parte daquilo que você oferta, que você dizima, que você contribui para a obra de Deus. Então, é o momento de nós demonstrarmos o nosso agradecimento a Deus, contribuindo com os nossos dízimos e ofertas. E queremos lembrar também os irmãos da construção do novo templo. A construção continua, né? Estamos nos finalmente, e todos sabemos que quando chega na fase de acabamento, daqueles detalhes, é onde é mais custoso, onde é mais difícil, onde é mais complicado, porque além de requerer uma mão de obra muito especializada, o material tem que ser bom. Nós estamos fazendo uma obra para o Senhor, a casa de Deus, e tem que ser coisa boa, né? E nós temos que contribuir com isso. O ano passado, em fevereiro, foi distribuído esses carnés para quem quisesse contribuir com a construção do templo. São 14 prestações, você contribui, e muitos já encerraram, alguns ainda estão contribuindo, mas nós estamos lembrando os irmãos que temos ainda os carnés. Se você já contribuiu, quer continuar contribuindo, que a obra continua, você contribui. E se você ainda não teve essa oportunidade, também os nossos diáconos que estão aí com a oferta, eles estão com os carnés e podem lhe orientar como proceder. Amém? Então vamos todos curvar as nossas cabeças e lembrando que o que Paulo diz na carta de Coríntios, que Deus ama ao que dá com alegria. É com alegria que nós damos, não é forçado, não é obrigado, não é voluntariamente e em agradecimento pelo que Ele tem feito por nós. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos, porque Tu tens sido cuidadoso, zeloso, Tu tens sido uma bênção na vida de cada um dos Teus servos que aqui estão. Que seria de nós se ainda estivéssemos aí no mundo, perdidos, sem Deus, sem paz, sem salvação? Mas Tu nos recolheste, Tu nos chamaste, nos escolheste, e nos proporcionaste esta família maravilhosa que é a família de Deus. E nós agora, com o coração agradecido, não só pela nossa salvação, mas agradecido também, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós, Tu mudou a nossa história, Tu nos deu novas perspectivas, Tu nos deu um novo futuro, meu Deus. Ah, meu Senhor, e a glória, Pai, nós temos este prazer de contribuir com a Tua obra, para que esta obra continue, mais vidas sejam alcançadas, mais vidas sejam renovadas e fortalecidas no poder da Tua palavra, e nós contribuímos com amor pela Tua obra. Te pedimos também por aqueles, meu Pai, que estão aí sem esperança, que estão aí desempregados, não estão em condições de participar, Pai, que Tu possa abençoar, que Tu possa arranjar emprego, que Tu possa fazer coisas grandes na vida do Teu povo. É o que nós Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas e tesouros dessa terra, incomparáveis
que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Que amor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Por amor, sua vida entregou, Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me Glória a Deus. Quantos são agradecidos por esse amor, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos aplaudir melhor, meus irmãos? É para Jesus, né? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, faço menção da presença do pastor Jaziel conosco, ceando nesta noite. É membro dessa igreja, mas os compromissos o impedem de estar aqui frequentemente, mas está nesta noite, cultuando com a igreja de Jesus. Meus irmãos, nós vamos nesta hora assistir uma mensagem do vosso pastor, do nosso pastor. Ele tem uma palavra de saudação à igreja e quero nesta hora com vocês assistir com muita alegria. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês, meus amados irmãos, querida AD Tempo Central. Eu sou o pastor Antônio José e hoje já fazem 39 dias que nós não comparecemos ao culto presencial. Porém, hoje, neste dia, Moisés passou 40 dias no monte. Eu já estou com 39 dias em casa. Eu disse, meu Deus, não vou esperar o 40º dia. Então hoje eu estou me dirigindo à igreja, estamos aqui na presença do Senhor, muito agradecido a Ele, ao nosso Pai Celestial, por sua bondade e misericórdia, por nos ter acompanhado nessa cirurgia que fizemos em nosso joelho. E também agradecido a Deus, a toda a igreja do Senhor, as orações, as intercessões, muitos amados irmãos de perto e de longe, a minha amada diretoria da igreja, aos nossos pastores que têm com muita alegria não
medido esforços para dar continuidade à obra do Senhor, e eu aqui no home office vou apoiando em tudo que eles precisam. Meus irmãos, um grande abraço, Deus abençoe a toda a igreja, sigamos juntos, o processo de recuperação caminha célere, em breves dias estaremos no culto presencial e também no culto online, que é muito precioso para quem, assim como eu, está esperando um tempo de recuperação de uma cirurgia, de uma enfermidade. Deus os abençoe, uma ceia muito abençoada. Eu estarei aqui participando e adorando juntamente com vocês. Um grande abraço do pastor Antônio José e breve estaremos juntos para a glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Ele está assistindo agora, meus irmãos, e ouvindo essa efusiva salva de palmas. Eu sei que temos saudade dele, ele também de nós, mas muito em breve ele estará conosco e continuemos orando pelo nosso pastor, pela irmã Janilda, por toda a sua família. Meus irmãos, quantos nesta noite vieram ouvir uma palavra de Deus? Todos nós. Quero nesta hora convidar o pastor Demetrios para já subir aqui, é o mensageiro desta noite. Portanto, meus irmãos, inclinemos nosso coração diante de Deus. Deus sempre fala conosco, meus irmãos. Ouvimos agora a palavra do nosso Deus. Pastor Demetrios. Graças a Deus. Meus irmãos, eu desejo saudá-los com a paz do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, vamos abrir a palavra, Jeremias capítulo de número 20, versos 7 a 9. Enquanto os irmãos procuram, eu quero também deixar minha palavra de gratidão ao nosso pastor, presidente, pastor Antônio José, a qual todos nós estimamos melhoras e uma recuperação rápida, né, que a gente tem saudade do nosso pastor e logo, logo, como foi dito, ele estará aqui, né? Abraçar também a nossa diretoria, pastor Zian, nosso primeiro vice-presidente, pastor Afonso, pastor Dail, pastor Saturnino, abraçando, meus irmãos, a nossa diretoria. Eu estou abraçando a todos os obreiros, pastores aqui presentes, em nome de Jesus. Amém? Vamos à palavra do Senhor, Jeremias capítulo 20, versos 7 em diante, nos diz assim a palavra: Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque desde que falo e grito e clamo violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, e ludíbrio todo dia. Então disse eu: não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Meus irmãos, essa palavra que Deus introduziu no meu coração esses dias, eu compartilhei ela na nossa congregação, que ora auxiliamos no pastoreio, a nossa igreja, ali no Jardim Castelão. E é uma palavra, meus irmãos, que eu queria dar um tema a esta palavra, dentro daquilo que Deus colocou dentro do meu coração. O tema é: ainda arde em nós, baseado nesses poucos versículos que nos falam a respeito da experiência do profeta Jeremias. Nós sabemos que Jeremias, meus irmãos, ele é bem conhecido, principalmente pela sua sensibilidade. Nós olhamos para Jeremias e o chamamos ou denominamos de o profeta das lágrimas, ou o profeta chorão. E, na verdade, quando nós nos aprofundamos no estudo desse livro e no ministério de Jeremias, nos seus 30, 40 anos de profecia, a sua palavra era uma palavra confrontadora. Era uma palavra, meus irmãos, muito forte. Jeremias, ele era conhecido por trazer palavras duras, de forma que aqueles que o ouviam torciam para que as palavras que Jeremias profetizasse ou profetizava
elas caíssem por terra para que ele fosse conhecido como um profeta que não tinha palavras verdadeiras. Quando nós olhamos Jeremias, nós vamos perceber que ele era esse profeta, por isso que o texto vai dizer: porque desde que falo e grito e clamo, violência, destruição. A mensagem de Jeremias era dura. A mensagem de Jeremias era uma mensagem confrontadora. E antes de trazer alguns princípios nesse texto, isso já nos remete, meus irmãos, a algo muito especial. É como Deus ele mede o nosso ministério, como Deus mede o serviço que ele entregou a cada um de nós. Não são pelas aparentes vitórias que nós temos, não são pelas coisas externas que nós mostramos, mas Deus mede a cada um de nós pela fidelidade com que nós exercemos aquilo que ele nos entregou. Então Jeremias, ele foi esse profeta. Deus, ele foi duro com Jeremias, a ponto de Jeremias, mesmo diante dessa perseguição, mesmo diante dessa zombaria, mesmo diante dessa profanação, Jeremias, meus irmãos, ele experimenta um sentimento muito sensível sobre o seu coração. Ele olha para essa oposição que ele estava enfrentando e ele encontra, meus irmãos, a resistência dos inimigos diante dele. Ele olha para aquela profanação, por isso que ele vai dizer: cada um deles zomba de mim. Eu sirvo de escárnio todos os dias. Jeremias estava denunciando nos seus dias, meus queridos, tantas coisas. A quebra da aliança segundo Baal. Ele estava denunciando o pecado. Sua mensagem era dura. E agora, quando olhamos para esse profeta, o seu coração está envolvido num desejo, meus irmãos, de silêncio. Num desejo de parar de profetizar e falar, num desejo de pedir a Deus a sua carta, entregar a Deus, melhor dizendo, a sua carta rescisória, a sua carta de demissão. E Deus, meus irmãos, não permite, porque quando Jeremias ele chega para Deus, e no seu coração ele diz: não me lembrarei dele, não falarei mais o seu nome, mas isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e fadigado de sofrer e não posso. Esse ano, meus queridos, eu completo 30 anos que caminho com Jesus. E desde o início da jornada, tem um homem que eu admiro muito, Dr. Charles R. Swindoll. Eu tenho acompanhado os escritos dele desde a minha juventude, mas hoje ele tem 90 anos de idade. É um dos grandes expositores da palavra de Deus no mundo. É um dos grandes escritores da palavra de Deus no mundo. E um dia desses, lendo um artigo dele a respeito do seu ministério, depois dos seus 90 anos e décadas, pelo menos mais de 7 décadas ministrando a palavra, ele disse o seguinte: hoje os meus ossos doem. Os meus olhos, eles não têm mais a visibilidade de antes. Meus ouvidos já não escutam como de um jovem. Meu coração pulsa mais fraco do que na juventude. As minhas pernas, a musculatura não sustenta mais o meu corpo. Eu olho para tudo isso e vejo que o tempo chegou. Mas quando olho para trás, que domingo após domingo, eu estava na comunidade, abrindo a minha boca e profetizando a palavra, isso arde no meu peito, arde no meu coração. E quando, meus irmãos, nós olhamos para Jeremias, é mais ou menos isso. É por isso que a mensagem de hoje é uma pergunta. Ainda arde em nós? E antes que você me pergunte: pastor, o que isso tem a ver com ceia? Porque um dos princípios da ceia é a nossa lembrança. Fazer isto em memória de mim. É quando nós rememoramos, recordamos tempos passados em que parece que o nosso coração ele pulsava mais forte, ele ardia de uma forma mais intensa. E quando olhamos este profeta diante de um conflito em que ele quer parar, em que ele quer paralisar, em que ele não quer mais verbalizar a palavra, em que ele não quer mais lembrar-se de Deus,
Eu olho aqui pelo menos algumas coisas que esse profeta, ele pode nos ensinar nessa noite. Primeiro, é que esse texto, Jeremias nos mostra que a nossa jornada é uma jornada que ela vai ser permeada pelas nossas fragilidades. Jeremias, ele tem seu momento de fragilidade. Ele tem o seu momento de desistência. Porque, meus irmãos, nós não somos supercrentes. Nós não temos um S no peito indicando que somos super-homens. Nós somos gente frágil que depende da graça de Deus. É por isso que na ceia a gente precisa se lembrar que a graça dele nos alcançou. Você está aqui hoje não é porque é forte, é porque é fraco, é porque é doente, mas a graça dele te cura nesta noite. É porque é pequeno, mas a grandeza dele está sobre nós nesta noite. Nunca se esqueça disso. Jeremias nos ensina e nos impulsiona a pensar que a nossa jornada, ela vai ser permeada pelas nossas fragilidades. Você lembra que Paulo, quando ele escreve em 2 Coríntios capítulo 4, verso 1, ele vai dizer o seguinte: tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, ou não desfaleçamos. Esse termo no grego, não desfalecer ou desfalecer, ele tem vários significados, e um deles é, não desmaiemos. Paulo está sendo bem sincero àqueles que caminham na jornada ministerial. Existe a possibilidade de nós perdermos os sentidos. Existe a possibilidade de nós desmaiarmos. Existe a possibilidade de nós nos fragilizarmos. Mas ele está pressupondo, meus queridos, que nada disso é desculpa para nós não continuarmos perseverando a carreira da fé. A palavra de Deus vai nos mostrar, meus irmãos, que forte não é aquele que finge sempre que não se cansa, mas é aquele que mesmo ferido e quebrado, ele é sustentado pela graça de Deus sobre a sua vida. Mas ainda neste capítulo, Paulo vai dizer o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Enquanto o mundo esconde os seus tesouros em cofre a 7 chaves, nos bancos, naquela época, meus queridos, na antiguidade, os grandes tesouros eram escondidos nos vasos de barro. E por que não vasos de ouro, vasos de prata? E por que não vasos mais fortes? Porque um vaso de barro era barato. Vaso de barro, meus irmãos, era fácil de ser encontrado. Vaso de barro era perfeitamente substituível. E os tesouros eram colocados dentro desses vasos de barro. E eu achei lindo quando li de um ensinador esses dias que dizia o seguinte: vaso de barro, ele facilmente a gente encontra uma rachadura. Facilmente a gente encontra uma fissura. Eu lembro que quando passei um tempo no interior do Maranhão, minha mãe é maranhense, e lá era muito comum aqueles vasos de barro para colocar água e a gente tirar no pote. E vez por outra, a minha finada avó chegava e dizia: comadre, o vaso está rachando um pouquinho, e logo ele tinha que ser substituído. Mas no caso do tesouro, que é o Evangelho, as fissuras do vaso, ou as rachaduras do vaso, elas facilitam o brilho do tesouro interno. Porque quando alguém chegasse e visse um vaso rachado, quebrado, ele facilmente saberia que tinha um tesouro ali dentro. Meus queridos, nessa noite, Deus está dizendo que nós temos as nossas fragilidades. E talvez você esteja aqui nessa noite dizendo: pastor Demétrio, eu sou frágil, mas tem um tesouro do Evangelho dentro de você. Eu estou quebrado, mas tem um tesouro do Evangelho dentro da sua vida. Eu estou rachado, mas tem um tesouro do Evangelho dentro de você. É por isso que esse tesouro, ele fica no vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não nossa. Quem pode levantar a sua mão e dizer glória a Deus nesta noite? Segundo lugar, Jeremias vai nos mostrar, meus queridos, a ideia do peso dessa mordomia. Eu gosto muito de usar a expressão gravidade mesmo. Gravidade, pastor? Sim, gravidade. Se eu pegar esse celular e soltar ele, ele vai cair. Porque existe uma lei, a lei da gravidade, que vai levar esse celular até o chão.
E Jeremias vai nos mostrar, meus queridos, que o ministério, e quando eu falo ministério, eu falo na mordomia que Deus entregou a cada um de nós. Ele tem uma gravidade, ele tem um peso. É por isso, irmãos, que quando eu estava ali sentado orando, e desde a juventude que Deus tem me dado algumas oportunidades aqui no Templo Central. Mas cada vez que eu venho, a minha esposa diz, está nervoso de novo, né? Eu disse, estou. E esse frio na barriga nunca pode sair de nós. Isso se chama peso, irmãos. A gravidade da responsabilidade. E não é só porque é aqui, mas é em qualquer lugar. É uma grande responsabilidade nós falarmos a palavra de Deus. Jeremias vai nos mostrar isso. Ele vai nos mostrar que o ministério, ele pode, ou existe a possibilidade dele perder esse peso. Quando o evangelho vira produto. Quando o pregador ele vira animador de auditório. Quando um pregador, ou quando alguém que ministra, ou quando alguém que trabalha, ele passa a ser avaliado apenas pelo seu engajamento digital e não pela fidelidade da responsabilidade que ele recebeu de Deus. E eu dou glória a Deus que nós fazemos parte de uma igreja séria, meus irmãos, mas tem muita bagunça por aí. O evangelho ele pode perder a sua gravidade e o seu peso em nossas vidas quando nós deixamos de entender que estamos lidando com almas eternas, com pessoas que carecem de ouvir esta palavra. É por isso que Paulo vai dizer, escrevendo em 1 Coríntios 9,16, ai de mim, se eu não pregar o evangelho, porque o evangelho, ou pregar o evangelho, não é uma opção de carreira, mas é uma compulsão soberana dentro de nós. Eu costumo dizer que é um surto no bom sentido na nossa mente e no nosso coração. Quando ele vai aconselhar Timóteo, no capítulo 4, em sua segunda carta, ele vai elevar o tom dessa gravidade, vai dizer o seguinte, olha, conjuro-te, diante de Deus, ou perante Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, e enches a tempo e fora de tempo. Meus queridos, enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, não só o altar, mas este culto, ele está sob o olhar do tribunal de Cristo. Ele está sob o olhar de Deus, que avalia de forma singular o nosso coração, que avalia as intenções do nosso coração, que avalia o nosso culto diante de Deus, meus irmãos. É por isso que os nossos reformadores levavam isso muito a sério. Culto é coisa séria. Cultuar a Deus é coisa séria. Cultuar ao Senhor, meus irmãos, nós estamos diante do olhar dele. E essa gravidade, esse peso está sobre os nossos ombros, está sobre as nossas vidas, está sobre nós pastores, está sobre nós ovelhas do Senhor, está sobre a igreja de Cristo. E nesta noite nós vamos lembrar do sacrifício dele, mas que esse peso, ele não saia dos nossos ombros para a glória de Deus. Eu ouvi isso uma vez do Dr. Russell Shedd, numa de suas palestras. Ele falava a respeito disso, que ele estava com dois sentimentos no coração. Um é que ele estava preparado, ele havia lido, preparado, ele estava preparado para entregar a mensagem. Mas ele disse que havia um outro sentimento, que era o frio na barriga. E ele disse que esse frio na barriga era aquele sentimento de dependência de Deus em tudo, inclusive para entregar o sermão e a palavra de Deus. Quantos sentem o peso dessa responsabilidade? Quantos sentem o peso da gravidade, esse peso do Senhor sobre a mordomia que Ele te entregou? Levante a sua mão e diga glória a Deus nesta noite. Richard Baxter, ele escreveu um texto muito lindo chamado O Pastor Aprovado, da editora PES. Ele tem uma frase que eu sempre cito, ele diz assim: se eu tivesse apenas um sermão para pregar, eu morreria pregando. Se eu tivesse apenas uma hora para viver, eu gastaria no púlpito, pregando, falando a palavra de Deus. Isso é gente que tem a gravidade do Senhor sobre os seus ombros, o peso dessa gravidade. Terceiro lugar, e aqui eu já parto para o final, meus irmãos, é que Jeremias vai nos mostrar que existe na nossa jornada um fogo que vai modulando a nossa vida, que vai aquecendo a nossa alma. Por que existe esse fogo? Jeremias estava esgotado. Jeremias estava cansado. Ele foi tão ridicularizado, ele foi tão caluniado,
Ele foi tão rejeitado que essa dor de isolamento em que as pessoas colocavam ele, causou nele uma profunda oração, mas era uma oração de renúncia. Quando ele diz assim: não me lembrarei dele, e nem falarei mais o seu nome. Jeremias, em outras palavras, estava dizendo assim: Senhor, está aqui minha carta de demissão, assim minha rescisão o mais rápido possível. Só que tem uma coisa, meus queridos, esse fogo, quando ele mencionou isso no seu coração, a Bíblia diz que esse fogo, ele ardeu dentro dele. E é isso que faz a gente continuar muitas vezes. É quando esse fogo, ele arde dentro do nosso coração. Aí eu volto para o título do sermão e faço a pergunta novamente: ainda arde em nós? Como nos primeiros dias? Ainda arde em nós, irmãos, quando você estava naquela igrejinha pequenininha, que não tinha ar-condicionado, que não tinha estrutura, que não tinha nada, que o piso era no chão morto, era o piso morto, que você dobrava o joelho e quando levantava o joelho estava todo caraquento porque não tinha piso. Ainda arde em nós, meus irmãos, quando nós saíamos para o evangelismo, para falar a palavra de Deus, e não tinha muita estrutura, não tinha nada, mas tinha uma coisa dentro do nosso coração, era esse fogo regulador de Deus dentro da nossa alma. Nós temos que sempre rememorar e fazer das lembranças uma arma nesses tempos de crise. Lá no Salmo 42, o salmista vai dizer assim: quando me lembro de ti, que eu ia junto com eles à casa de Deus. Olha o que o salmista está dizendo. O próprio Jeremias vai dizer: eu quero trazer à memória somente o que me dá esperança, porque a lembrança, guarde isso, é uma arma nos tempos da crise. Esse fogo que regula a nossa jornada, que acende quando precisa aquecer, ele é um fogo que vem de Deus, meus irmãos. Ele não é aquecido com tapinha nas costas. Esse fogo, meus irmãos, ele não é aquecido de qualquer jeito. Esse fogo, meus irmãos, é o fogo divino que vem do céu sobre a nossa alma. E é por isso que Ele está aquecendo a nossa alma nesta ceia, nesta noite. É por isso que Ele está aquecendo o seu coração nesta noite. Porque esse fogo, ele é interno. Esse fogo, meus irmãos, ele pega o nosso coração. Quando a gente está nessa dor do isolamento, sentimento de desistência, aí a gente começa: meu Deus, eu vou parar. Aí Deus acende um fogo na nossa alma. Aí a gente tem força para continuar para a glória de Deus. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, 8 ao 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por que é que você não é destruído? Por que é que nós não somos destruídos? Porque este fogo, ele não depende do vaso. Ele depende do combustível do céu que vem sobre as nossas vidas. Meus queridos, eu termino esta palavra dizendo só mais uma coisa. Olhando para Jeremias, nós vamos concluir, meus queridos, que a palavra de Deus, ela não envelhece no nosso coração. Eu não vou mais me lembrar, eu não vou mais falar, aí o fogo acende. Isso mostra-nos que essas palavras, elas não têm prazo de validade. Elas vão arder em nossa vida, elas vão arder em nossa alma. E aqui, meus queridos, nós temos a capacidade de olhar drasticamente para esse mundo e pensar que esse mundo, ele está, meus irmãos, ele está tentando tirar a palavra de Deus de dentro de nós. Mas não vamos esquecer das palavras de um missionário. Ainda que decidam queimar todas as Bíblias do mundo, eles não conseguem mais, porque essa palavra já está no nosso coração. Ela já está cravada aqui dentro, porque essa palavra, ela não
não envelhece. Essa palavra, irmãos, não depende das ilusões desse mundo, não depende das redes sociais, ela não depende da cultura. Essa cultura se fragmenta a cada dia. A palavra de Deus, ela não depende de diagnóstico humano, ela não depende, meus irmãos, de definições humanas. A palavra de Deus não depende de nada disso. É por isso que Paulo vai dizer: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios 1:18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nesta noite, meus queridos, eu concluo com uma frase do grande pastor e pregador puritano Jonathan Edwards, quando ele diz assim: a história de Cristo crucificado é a única chave que abre os corações mais duros e traz esperança aos cenários mais caóticos. Pregue a palavra, deixe ela arder no seu coração e na sua casa. Continue profetizando a mensagem de Deus, e que o Senhor nos ajude nestes últimos dias a fazer com que essa chama interna, ela não se apague. Ah, pastor Demétrio, mas alguém que eu conheço está se apagando, mas essa chama ainda está aí dentro. Ah, pastor Demétrio, mas alguém que eu conheço não é mais o mesmo, mas o fogo interno do Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Meus queridos, se nós pregamos o Evangelho, nós pregamos, meus irmãos, porque a graça e a bondade dele está sobre as nossas vidas. Quantos nesta noite recebem a palavra de Deus? Levante as suas mãos e glorifique o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Glória a Deus. Deus falou conosco, meus irmãos. Quantos ouviram a voz de Deus nesta noite? É tão oportuno falar disso, meus irmãos, porque se algo que se repete na nossa vida é esse ato aqui da ceia. Talvez alguns irmãos que tenham muitos anos de crente não saberiam dizer quantas santas ceias já participou na sua vida. Esse mesmo ato, o pão partido, o vinho derramado, tomamos o pão, tomamos o vinho. Pense aí, quantas vezes você já fez isso na sua vida? E é uma repetição. Enquanto o pastor pregava, eu pensava sobre isso. Como um ato de repetição pode chegar um dia que está totalmente automatizado. A gente faz porque está acostumado a fazer. Mas a palavra de Deus esta noite é para que, meus irmãos, cultivemos o ardor desse fogo dentro de nós. A mesma alegria de sempre. Eu vejo isso, meus irmãos, voltando à mesma prática de sempre. E cada vez que fazemos, choramos, sentimos a presença de Deus. A ceia de julho não é a mesma de junho, de maio, de abril. É única. Que o Espírito de Deus traga alegria ao seu coração esta noite, para viver isso com fogo que arde continuamente no coração. E nós chegamos agora, meus irmãos, ao momento solene da Santa Ceia. Eu quero nesta hora convidar o amado pastor Adair Salles. Ele vai fazer a leitura oficial da Santa Ceia e também já orar consagrando o pão. Coloquemos o nosso coração diante de Deus, meus irmãos, para viver esse momento com muita alegria, como igreja de Jesus. Pastor Adair. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Convido a amada igreja a ficarmos de pé. E abramos as nossas Bíblias com amor e reverência. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, e os versículos são a partir do versículo 23. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim a santa palavra de Deus: pois recebi do Senhor
o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comemos deste pão e bebemos deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, nesse momento nós vamos orar pelo primeiro elemento da ceia do Senhor, o pão, que é o pão comum. Este pão, ele não tem nenhuma qualificação diferenciada do pão que a gente come todos os dias. Mas nesse momento, nós vamos consagrá-lo como símbolo do corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que foi dado por nós na cruz do Calvário. E aí, ao consagrá-lo, ele passa a simbolizar este corpo que para nós é muito caro. Este corpo que para nós significa muito, porque ele foi dado na cruz em nosso lugar. Amém? Então nós vamos agradecer a Deus pelo privilégio de poder sentar à mesa do Senhor e ao mesmo tempo consagrar o primeiro elemento da ceia. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós te agradecemos mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar aqui. Ó Deus, na tua casa, sentado à mesa do Senhor para cear. Este privilégio, Senhor, que foi conquistado para nós na cruz do Calvário. Porque é pelos méritos de Cristo Jesus, o teu Filho, que nós, com ousadia, entramos na tua presença todos os dias em oração, ó Pai. É pelos méritos de Cristo Jesus que nós te louvamos, que nós cantamos a ti e que nós apresentamos ações de graças. Queremos, Senhor Deus, nesse momento, com amor e reverência, consagrar este primeiro elemento da ceia do Senhor, o pão. Pão este que vai ser partido e que assim passa a simbolizar o maravilhoso Senhor Jesus Cristo em seu corpo. Queremos, Senhor Deus, te agradecer por este tão grandioso sacrifício, este sacrifício vicário, que nos substituiu, Senhor Deus, na morte, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Que todos nós possamos participar, que ao tomar o pão, também estejamos, Senhor, declarando para o mundo inteiro, que nós cremos em Cristo Jesus nosso Senhor, e quando cremos, nós nascemos de novo para a tua glória e para o teu louvor.
Usa-nos, Senhor, para a tua glória. Dirige as nossas vidas, renova-nos, Senhor, todos os dias. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos no nome de Jesus, e a igreja diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nesse momento convido o pastor Afonso Sabino para partir o pão. E quero também lembrar os irmãos que o ato de participação na ceia do Senhor, ele é exclusivo aos irmãos que já são batizados em água. Os demais, aguardem um momento que participarão também conosco em nome de Jesus. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Ele quer que eu siga cada dia, não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. O seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou pra mim. Eu vivo agora só pra seu louvor e o seu amor compartilhar. Ele quer que eu siga cada dia, não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Assim Ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor de meu Jesus. Assim Ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor de meu Jesus. Assim Ele é fiel e cuidará de mim. Grande amor, amor de meu Jesus. Assim Ele é fiel e cuidará de mim. Grande amor, amor de meu Jesus. Ele quer que eu siga cada dia, não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Glória a Deus, glória a Deus. Falta algum irmão receber o pão? Se falta, por favor, dê um sinal. Nossos diáconos ainda estão servindo, os irmãos, servindo também aqui
os nossos músicos, irmãos do Ministério de Louvor. Se tem alguém em casa, nesse momento, que esteja participando conosco, que sempre tem, meus irmãos, irmãos dessa igreja, que hoje moram em outros países, e eles se preparam para, no dia da ceia, participar conosco, a saudade de casa, da igreja aqui em Fortaleza. Então, esses irmãos estão convidados agora também para tomar parte conosco. Nós estamos com o primeiro elemento da Santa Ceia, o pão, e vamos participar. A palavra de Deus que foi lida diz, meus irmãos, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Podemos todos ceiar em nome de Jesus. Toda glória seja dada àquele que foi morto. Aleluia. Aleluia. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice. Peço que toda a igreja nos coloquemos de pés. Convido nesta hora o pastor Saturnino. Nosso pastor irá fazer a oração consagrando o cálice, meus irmãos, o segundo elemento da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Amados de Jesus, a paz do Senhor. Oremos. Pai Celestial, bondoso Salvador, neste momento tão solene deste culto, Senhor, estamos na Tua presença. E agora contemplamos pela fé, ó Senhor Jesus Cristo, Tu naquela cruz, derramando o Teu sangue inocente, sangue carmesim que nos purifica de todo o pecado. É através deste sangue precioso, Senhor, que temos esperança de entrar nos céus pelas portas. E agora, Pai, nós consagramos como símbolo deste sangue tão precioso, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Ó Deus eterno e bom, renova nesta noite a nossa fé, a confiança, a alegria de participar desse momento, porque Tu, Senhor, por amor se entregaste naquela cruz. O Teu sangue purifica-nos, o Teu sangue nos alegra, nos defende, nos protege. Deus eterno e bom, em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Amém. Assim como foi com o pão, os irmãos ao receber, aguardem para que todos participemos juntos em nome de Jesus. Vamos cantar o hino de número 39 da nossa harpa cristã. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nessa e lavar com roupas que dão albação, os pecadores que perante seu Deus já estão. Cante com força. Este sangue mais alto que a neve, serei como esse Senhor.
igreja canta. Sim. Cante o mais forte que você puder, meu irmão. Cante, diga. Todo pecado Ele nos purifica, diga! Sim, de todo pecado. Que maravilha do seu grande amor, Senhor. Pois que mais algo nele o teu sangue nos torna, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Falta algum irmão receber o cálice? Se falta, por favor, dê um sinal com a sua mão. Meus irmãos, como foi precioso ouvir a palavra de Deus hoje sobre Jeremias. E incrível como fala desse momento aqui. As palavras do profeta. Tu me iludiste, Senhor, eu fiquei iludido. Eu quero desistir. Me dê minha carta de demissão. O Senhor Jesus enfrentou também o seu Getsêmani, meus irmãos. Ele viu o dia de dores na sexta-feira e chegou a dizer ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas no mesmo instante ele disse: que não seja a minha vontade, que seja a tua vontade. Ele foi até o fim por mim e por você. E por isso derramou o seu sangue. Estamos agora com o cálice na mão, o segundo elemento da Santa Ceia. E é isto que a palavra de Deus diz, meus irmãos, que depois de ceiar, o Senhor Jesus tomou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podemos todos participar do cálice em nome de Jesus. Quem sente o coração arder, pode levantar suas mãos e adorar ao Cordeiro de Deus. Faça isso agora, pelo menos em 30 segundos, meus irmãos. Muitos barulhos de glória a Deus e aleluia. Porque aqui está uma igreja viva. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos orar agora. E essa oração, ela encerra um momento solene da Santa Ceia. Mas também nesta oração nós iremos apresentar ao Senhor, meus irmãos, uma oferta. E esta oferta nós sempre fazemos nesse momento da ceia, uma segunda oferta. E hoje nós vamos socorrer um obreiro nosso, companheiro nosso, está precisando muito de nós. Carro na oficina, precisa de ajuda, meus irmãos. E a igreja sempre socorre. Por isso que eu peço agora que cada um de vocês, meus irmãos,
Oferte para abençoar esse companheiro. É um servo de Deus que tem trabalhado na obra de Deus como muitos de nós. Então não deixe de fazer isso agora em nome de Jesus. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esta oferta que você dá, mas também agradecendo por esse momento da Santa Ceia que participamos agora. Por favor, curve sua cabeça. Agradeça a Deus por estar aqui. A Santa Ceia de julho, eu participei. Essa é uma lembrança que você terá desta noite. Deus Santo, Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta solenidade tão especial da Santa Ceia. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Tem irmãos aqui que só eles sabem o quanto custou chegar aqui, mas não mediu esforços. Nós queremos te louvar, Senhor, porque este ato, ele se repete, Deus, há mais de 2000 anos. E queremos, Senhor, agora declarar que os anos haverão de passar como passam. E chegará um dia que, se não estivermos mais aqui, o Senhor não tiver voltado, aqui terá uma igreja, aqui o pão continuará sendo partido, porque esta será uma memória bendita até que o Senhor venha. Obrigado por participar disso, Deus, porque nesse ato nos unimos às gerações que já viveram antes de nós. E essas gerações tocam, Deus, os primeiros apóstolos. Obrigado por este momento da oferta em que o teu povo generosamente oferta na tua casa. Usa, Deus, de misericórdia, de generosidade, a tua igreja agora. É o que eu te peço e agradeço, no nome santo de Jesus. No nome de Jesus, amém. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, é sobre os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo. Toda a criação, Santo. Exaltado és, Senhor, Santo pra
dos reis. Tu sempre serás santo, tu és Senhor, santo pra sempre. O teu povo canta, com toda a força o teu povo canta, e o teu povo canta. Cante, meu irmão, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo. Isso, santo pra sempre. Santo tu és, Senhor. Quantos podem aplaudir o nome de Jesus? Com muita alegria, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, tanta coisa aconteceu e agora que é 8h30. Vontade de chamar outro pastor para pregar uma mensagem, não é não? Glória a Jesus, que coisa boa, meus irmãos. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos orar agora para encerrar o culto. E nós vamos nos comprometer e não sair correndo, né? Até porque não dá para sair correndo nessa multidão. Meus irmãos, da Santa Ceia da terça-feira é o encontro da grande família dessa igreja. Os pastores aqui, os irmãos de congregações. Então gaste um tempo aqui, meus irmãos, se confraternizando, cumprimentando, abraçando os irmãos. É muito importante. A ceia também fala disso, desse encontro, da comunhão que temos. E nós vamos orar agora, agradecendo por esse momento. Chamo aqui, amado pastor José Francisco. Pastor Demétrio, Deus te abençoe, meu irmão. Deus continue usando sua vida no ministério da palavra. Meus irmãos, nessa oportunidade, pastor José Francisco, nós vamos orar por alguns irmãos. Vamos orar pela irmã Lígia Max, que está aniversariando. Glória a Deus. Irmã Lígia está ali, esposa do nosso presbítero Vitor Breno, nosso coordenador do Estadec. Irmã Lígia aqui do Ministério de Louvor da igreja. Trabalha na juventude, na coordenação juntamente com o nosso amado Gaio. Lígia, vem aqui, minha amiga, juntamente com seu esposo, nosso amigo Vitor Breno. Recebeu oração, meus irmãos. Orar também, pastor José Francisco, pela irmã Regina Maria. E oração também por libertação pelo irmão Regis, irmã Rosilene, Bartolomeu e família. Vamos continuar orando, meus irmãos, também pelo nosso pastor, orando por alguém que você sabe que precisa. Mantenha esse compromisso de orar por alguém. Essa é uma tarefa, é uma missão da igreja, meus irmãos. A igreja de Jesus quer parabenizar a irmã Lígia, que está aniversariando. Digamos todos, parabéns. Parabéns. Que Deus abençoe. Deus te abençoe, irmã Lígia. Está aí nos dias, meus irmãos, esperando a chegada do Daniel. É um novo membro dessa família. E nós temos muita alegria de viver a bênção de Deus, de ver a bênção de Deus sobre Breno, sobre a Lígia. Amém. Os irmãos vão viajar para o sul do país. Vamos orar por vocês, viu? Amém. Quer reconciliação? Isso aqui estava sumido. Vamos orar por ele. Pastor Zé Francisco está se reconciliando. Amém, meus irmãos. Vamos orar por todos que precisam de oração. Mais algum irmão precisa de oração? Todos nós precisamos. Meus irmãos, Amém. A paz do Senhor. Deus, Ele sabe o que faz. Ele distribui o alimento da maneira que Ele quer. Tem mensagem que o curto, o espaço é muito pequeno, mas ela satisfaz. Pastor Demétrio, hoje a sua mensagem nos satisfez. E os irmãos ficaram alimentados. Que Deus abençoe o servo de Deus. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pela nossa cidade de Fortaleza. Que o irmão Gaio estava falando domingo. Vamos orar pela nossa cidade, pelos nossos bairros, né? Vamos orar para Deus abençoar o nosso estado do Ceará, viu? Deus é maravilhoso. Vamos orar. Senhor nosso Deus e soberano Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais esse dia maravilhoso que Tu tem nos concedido. Passamos estes momentos maravilhosos na Tua presença, Senhor,
Graças nós te damos porque nós estamos aqui rememorando a tua paixão, morte e ressurreição. O Senhor disse que nós fizéssemos até a sua vinda. E nós, Senhor, estamos esperando esse dia e que vamos participar contigo lá na glória. Creio que a festa já está preparada, tudo já está preparado, os convidados já foram convidados, mas o Senhor nos ajuda, nos abençoa, que nós, cada um de nós estejamos lá. Eis aqui, Senhor, os teus servos que estão aqui na frente, irmãos que estão aniversariando, aqui a tua serva, a irmã Lígia, Senhor, que está aniversariando, abençoa a tua serva, dá ela, meu Senhor, hora feliz, Senhor, abençoa esse fruto que está no seu ventre, Senhor. Ó Jesus, que seja uma bênção. Daniel seja uma bênção, Senhor. Abençoa o seu esposo, abençoa os teus servos, Senhor, que vão viajar. Sê com eles, meu Senhor. Guarda e livre de todo mal. Abençoa os teus servos que estão internados, estão enfermos, meu Senhor. Abençoa o teu filho que está se reconciliando. Jesus, eu te peço, Senhor, uma bênção do céu. Agora, Senhor, eu te peço uma bênção do céu pelo nosso pastor Antônio José. Restabelece a saúde do teu servo, meu Senhor, que breves dias o teu servo já esteja aqui. Estamos com saudade, Senhor. Abençoa o pastor Zean e abençoa toda a diretoria da igreja. Agora, Senhor, abençoa todos nós, o nosso regresso para nossas casas, Senhor. Livra-nos do mal, dos perigos da vida, nos guardando dos perigos, meu Senhor, dos carros desgovernados. Livra dos maus fazejos, meu Senhor. Eu também te peço pela nossa cidade de Fortaleza. Abençoa este centrão, Senhor, aqui. Tem misericórdia, Senhor, os nossos bairros. Livra da violência, meu Senhor. Deus eterno, nos dá uma noite maravilhosa. Nos guarda e livre de paz, desde agora e para todos sempre. Eu digo amém. Amém. Meus irmãos, antes da bênção final, quero apenas avisar que a IBF, Escola Bíblica de Férias aqui na sede, continua amanhã, a partir das 14 horas. Então os pais se programem para trazer todos os seus filhos. Recebamos a bênção em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande e infinito amor do Pai, que a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo seja sobre a igreja de Jesus, hoje e para sempre, e toda a igreja com muita alegria diga amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos, em nome de Jesus.